A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra poderosa. Os problemas podem ser positivos. Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também seremos glorificados. Aleluia! Devemos nos gloriar nas provações, porque elas não ocorrem por acaso. Antes, cumpre um propósito maior da parte de Deus. Sabemos que o próprio Senhor teve que padecer para entrar na glória. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Lucas 24, verso 26. O que acontece com Cristo deve acontecer com o cristão. Paulo mesmo afirma que precisamos sofrer com Cristo para também ele ser glorificado. O sofrimento de Cristo não passou nenhuma enfermidade, porque ele jamais ficou doente, nem um sofrimento da necessidade, porque ele foi suprido em tudo. Trata-se então do sofrimento da perseguição, das pressões do mundo. Todavia, como vivemos ainda no mundo caído, estamos sujeitos a vários tipos de sofrimento. Podemos, porém, ter certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Tiago diz que deveríamos nos alegrar no meio das tribulações. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, de passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago diz, porém, e não está dizendo que devemos ser masoquistas ou gostar de sofrimento. Percebemos o cumprimento de um propósito divino através do nosso sofrimento. Não nos alegramos pelo sofrimento em si, mas pelo que ele produz. Há um processo para desfrutarmos da glória. Existem 3 palavras que descrevem o processo de tratamento de Deus para conosco: santificação, transformação e conformação. A santificação é uma separação, é infundir de Deus. A transformação é uma restauração de algo que foi danificado. A conformação é um processo de Deus que nos faz encaixar na forma que é Jesus. Por exemplo, tente pegar uma quantidade de massa disforme e colocá-la no molde. Ao fazermos isso, uma quantidade de massa que sobra às beiras precisa ser removida. É precisamente essa a nossa experiência. Quando somos colocados na forma que é Cristo, muitas coisas em nossa vida, como que sobram fora da forma, essas coisas precisam ser removidas. Esse processo de removê-las invariavelmente produz dor e sofrimento. Gostamos de paz, de graça, de glória, mas fugimos das tribulações. Mas a palavra de Deus diz que elas são necessárias para chegarmos à glória. Sabemos que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Podemos tirar coisas positivas do sofrimento e crescermos com ele. Não quero estimular você a aprender com o problema e não buscar um milagre de fé para resolvê-lo. Devemos aprender com o sofrimento e até mesmo para podermos experimentar o milagre. Portanto, nada de conformismo ou de acomodação com a dor. Deus tem uma vida abundante para você, mas é necessário que você aprenda com a tribulação, quando passar por ela.
Eu quero te falar de 3 razões porque os problemas podem ser positivos. E a primeira delas é que ele expõe a nossa realidade espiritual. As dificuldades e problemas mostram o nível de nossa profundidade ou superficialidade em Deus. Eles realçam onde estamos parados, onde precisamos avançar. O sofrimento mostra o que nós realmente somos, daquilo que possuímos. Somente é digno de confiança aquilo que pode suportar o teste da provação. Sim, algumas vezes a tribulação é um teste e depende de como respondermos, sermos promovidos no plano de Deus a lugares mais altos. Exemplo, Saul, por exemplo. Ele foi um teste na vida de Davi e certamente uma grande fonte de sofrimento. Porque Davi foi aprovado no teste, ele foi promovido dentro do propósito de Deus. As provocações vêm para que a palavra de Deus e a vida de Deus possam ser checadas e confirmadas em nós. Por exemplo, depois de ouvir uma palavra sobre paciência, por exemplo, Deus permitirá circunstâncias para que a nossa paciência seja testada. É fato que depois de pregar, ensinar ou aconselhar, seremos checados por Deus para vermos a realidade das nossas palavras. Às vezes oramos por algo, mas Deus vai nos testar para ver se realmente desejamos aquilo ou para que as verdadeiras motivações se manifestem. Há inúmeras pessoas que em determinado aspecto da sua vida pessoal, profissional e até espiritual, julgam ser especialistas e que nessa ou naquela área pensam ser infalíveis. Temos que vigiar também as áreas onde julgamos ser fortes, já ter aprendido todas as lições. A atitude vigilante aplica-se em todas as áreas. Por exemplo, os médicos também podem ficar doentes. Os advogados podem ter problema com a lei. Os psicólogos podem se deprimir. Nada se mantém ou melhora por si só. Os problemas podem ser positivos. Segunda coisa, eles nos mostram os verdadeiros valores da vida. Quando perseguições e dificuldades se levantam, elas colocam diante de nós o que realmente é importante e o que é apenas enfeite. O verdadeiro valor de qualquer coisa somente pode ser percebido diante da morte. Nas verdades da tribulação, nos dão perspectiva das coisas. Existem 2 tipos de doenças. A primeira, as doenças que só nos chateiam. Resfriado, torcicolo, frieira, hemorroida. Ninguém pensa que vai morrer por causa delas. Com essas doenças, o incômodo e o desconforto virão ser nossos companheiros. As doenças que inevitavelmente tragam consigo a possibilidade de morte. Quem tem leucemia pensa que morre. Quem tem insuficiência renal crônica pensa na possibilidade da morte. Quem tem AIDS pensa na morte. E quando isso acontece, o corpo se torna um lugar mal assombrado. Todavia, alguns pensam que o remédio para afastar esse fantasma não é falar nele. Por exemplo, pessoas que se recusam a ir ao médico. A sua justificativa é simples. Vai que ele descobre alguma coisa em mim. Na cabeça dele, só existe quando a coisa é falada. Assim, o remédio contra a morte é não falar. Podemos falar de tudo. Futebol, música, falaremos de flores. O remédio contra o fantasma da morte é a distração. Queria contar uma história para você. Certa vez, um homem encontrou com a morte no mercado árabe. Quando ele viu a morte, ele se assustou muito e gritou. Também a morte, quando viu, soltou um maior berro. O homem, aterrorizado, saiu correndo e foi procurar o seu patrão e lhe disse: acerta comigo as minhas contas, porque eu preciso fugir. A morte está atrás de mim. O seu patrão então lhe perguntou: e para onde você vai? Ele respondeu: hoje mesmo eu vou embora para Bagdá. No outro dia, o patrão daquele homem, passeando pelo mercado, encontrou com a morte e lhe disse: dona Morte, se a senhora não tinha intenção de levar o meu empregado, por que a senhora o assustou tanto? A morte então lhe respondeu: eu não queria assustá-lo. Eu é que fiquei surpresa ao vê-lo aqui, porque amanhã eu tenho um encontro marcado com ele lá em Bagdá. Os problemas podem ser positivos. Por quê, pastor?
Ele nos permite conhecer mais a Deus. Só podemos conhecer o Deus que cura se passarmos pela enfermidade. Deus permite tribulações como uma forma dele se manifestar com poder em nossas vidas. E no meio da tribulação, que somos quebrantados, nos tornamos mais sensíveis a Deus. É no meio dos problemas que conhecemos a Deus e o seu poder. A primeira condição para ter um milagre é ter um problema. Não gostamos dos problemas, mas eles são uma oportunidade de conhecermos o poder de Deus. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, estou forte. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. Os problemas podem ser positivos, porque eles desenvolvem a nossa fé. No meio das dificuldades, é que aprendemos a confiar em Deus, em vez de confiar em nós mesmos. Nós aprendemos a confiar em Deus, que sempre se mostra fiel quando precisamos da sua fidelidade no meio da luta. A sua missão terá sempre um inimigo. A diferença entre obscuridade e insignificância é o inimigo que você precisa vencer. A glória de Davi era Golias. A nossa glória é a vitória no meio da tribulação. Muitos querem a glória, mas não querem a luta. Mas uma simplesmente não virá sem a outra. Em Jó, capítulo 16, verso 21, a mulher está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido no mundo um homem. Todo propósito e missão são concebidos no meio de dores e aflição. Se não há dor, é porque não houve gestação. O tamanho da dor aponta para o tamanho da bênção e a iminência de vir à luz. Os problemas podem ser positivos. Eles desenvolvem perseverança espiritual. Se queremos vencer ou resolver os nossos problemas, nós temos de prosseguir e não desistir. Muitos desistem antes da vitória chegar. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. A perseverança é a maior expressão de fé. Se o tempo é um grande teste, a perseverança pertence aos vencedores. Em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8, Jesus contou a parábola do juiz iníquo e terminou com uma questão. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé perseverante na terra? Há ocasiões onde nós queremos um milagre, mas Deus quer que tenhamos fé. Tempos de tribulação também são tempos de sequidão. Tempos de seca são importantes para nós, para aprendermos a andar por fé, para não dependermos da força humana, para não dependermos das emoções, para não depender das empolgações da vontade. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 2 diz: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. É apenas nos tempos difíceis que a paciência e a perseverança se desenvolvem. Eu não preciso de paciência quando está tudo ao meu agrado. A paciência é uma matéria que é aprendida nas contrariedades, nas adversidades, na surpresa da vida. Paciência é um produto de alguém, humildade e calma, de alguém que confia em Deus, de alguém que sabe que somos apenas mordomos de tudo que temos. Aleluia! Vamos orar por você? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, graças te damos por essa palavra poderosa. Que essa palavra traga vida no nosso coração, que nós possamos aprender com ela,
que os problemas podem ser positivos na nossa vida. Traga, Senhor, sobre nós uma realidade espiritual, que tenhamos vitória, que sejamos, ó Deus, capacitados pelo Senhor. Livra-nos de desistir, livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Livra-nos, ó Deus, das armadilhas e ciladas do inferno. Que os nossos pés estejam firmes no Senhor e sejamos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da Graça. Se você foi abençoado e quer ser um investidor, um mantenedor do nosso ministério, tem o número do Pix aí. Estamos te dando uma oportunidade de ser um semeador. Tudo que você semeia, você colhe. Ao fazer um investimento no nosso ministério, são sementes plantadas em terra fértil, que Deus vai multiplicar na sua vida. Porque o Senhor diz que abençoarei os que te abençoarem. Faça o teste e veja Deus multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.